Helena sempre acreditou piamente que o mundo era uma pirâmide onde apenas os mais implacáveis chegavam ao topo. Após meses enviando currículos e amargando o desemprego, ela finalmente conseguiu a posição que mudaria sua vida: a cadeira de gerente geral na maior empresa da cidade. Para ela, aquele novo título não representava apenas estabilidade financeira, mas sim uma arma de status para se diferenciar do que ela chamava de pessoas comuns. Naquela primeira manhã oficial, ela desceu do carro com um olhar gélido e uma postura que exalava uma superioridade fabricada. O som de seus sapatos de grife batendo contra o mármore do saguão soava como uma marcha militar, anunciando que uma nova e severa autoridade estava presente. Ela caminhava pelos corredores de vidro, admirando seu próprio reflexo, sentindo que o brilho daquelas paredes era apenas um espelho de sua nova importância. Em sua mente, os funcionários de níveis mais baixos não eram seres humanos com histórias, mas engrenagens substituíveis, que deveriam apenas servir aos seus interesses. Helena havia gasto suas últimas economias em um terno impecável, acreditando que o respeito se comprava com tecidos caros e uma expressão de desprezo. Ela parou diante do espelho do hall principal para um último ajuste, ignorando deliberadamente o bom dia gentil de um entregador que passava. Naquele momento, Helena estava convencida de que o mundo finalmente estava aos seus pés e que ela nunca mais precisaria olhar para baixo. O destino costuma observar em silêncio antes de cobrar o preço da soberba. Enquanto Helena cruzava o saguão principal com os olhos fixos em um tablet de última geração, ela ignorou totalmente as placas de sinalização ao redor. No centro do caminho, um homem de semblante calmo e roupa simples de trabalho, o Sr. Jorge, realizava sua tarefa diária com extrema dedicação. Ele empunhava o esfregão com a dignidade de quem sabe que todo trabalho honesto tem seu valor sagrado. Em um movimento apressado e descuidado, Helena colidiu com o balde metálico, fazendo com que a água com sabão inundasse o piso e respingasse em seus sapatos caros. O barulho do balde tombando ecoou por todo o hall, atraindo os olhares curiosos de quem passava por ali. O Sr. Jorge, demonstrando uma humildade admirável, largou imediatamente o que estava fazendo e se aproximou com um pano seco para tentar desfazer o erro. Ele pediu desculpas de forma sincera, mantendo um tom de voz baixo e respeitoso diante daquela mulher enfurecida. Helena, contudo, explodiu em uma fúria descontrolada que deixou todos ao redor em um estado de choque profundo. Ela recuou o pé com nojo e começou a proferir insultos cruéis, chamando o Sr. Jorge de estúpido, incompetente e um peso morto para a empresa. Sua voz ecoava pelas paredes, humilhando o homem publicamente e afirmando que pessoas como ele não passavam de poeira naquele império de sucesso. O Sr. Jorge ouviu cada palavra ofensiva em silêncio, mantendo a cabeça baixa enquanto as lágrimas de indignação começavam a nublar sua visão. Foi exatamente no ápice daquela crueldade que a jovem Beatriz decidiu intervir. Beatriz era apenas uma estagiária que estava na empresa há poucas semanas, mas trazia consigo uma educação baseada no respeito ao próximo. Ela não suportou ver um senhor de idade ser tratado como se não fosse humano por alguém que se sentia superior. Sem hesitar, a jovem correu até o centro do saguão e se ajoelhou sobre o piso molhado, ignorando as manchas que a água faria em sua própria roupa. Ela colocou a mão no ombro do Sr. Jorge e começou ajudá-lo a levantar o balde e recolher os panos, tratando-o com uma delicadeza tocante. Beatriz olhou para o Sr. Jorge com um sorriso reconfortante e disse
que ele não precisava se desculpar, pois a placa de aviso estava visível para todos. Depois, ela se levantou e enfrentou o olhar carregado de ódio da nova gerente, mantendo uma calma que Helena jamais possuiu. A jovem afirmou com firmeza que o cargo de alguém nunca deveria ser usado como desculpa para pisotear a alma de outra pessoa. Ela defendeu que o Sr. Jorge merecia gratidão, pois era o seu esforço que mantinha aquele ambiente digno para todos os outros trabalhar. A audácia da jovem deixou os espectadores boquiabertos. Helena, por sua vez, tremia de raiva, sentindo que sua autoridade estava sendo desafiada por alguém que ela considerava insignificant. O contraste entre a crueldade da gerente e a compaixão da estagiária ficou marcado na memória de todos que presenciaram a cena. Helena não deixou o insulto passar em branco. Ela se aproximou de Beatriz com um sorriso gélido, o tipo de sorriso que precede uma execução profissional, com uma voz baixa e carregada de veneno. Ela prometeu que aquele seria o último ato de heroísmo da estagiária e que, ao final do dia, Beatriz estaria na rua junto com o lixo que ela tanto defendia. A gerente subiu para seu escritório, ignorando o mal-estar que havia deixado para trás. Ela passou as horas seguintes redigindo relatórios de demissão e planejando como reestruturaria a equipe sob seu comando de ferro. Para ela, o incidente no saguão era apenas uma limpeza necessária de elementos que não se curvavam à sua vontade. Enquanto isso, Beatriz continuava seu trabalho com o coração pesado, mas com a consciência limpa. Ela consolou o Sr. Jorge, que apenas sorriu de forma enigmática e agradeceu pela coragem da jovem. Beatriz sabia que perderia o emprego, mas sentia que manter seus princípios era mais importante do que qualquer salário em uma empresa sem alma. O clima na empresa era de funeral. Os funcionários cochichavam pelos cantos, lamentando a injustiça iminente. Helena sentia-se poderosa, acreditando que sua demonstração de força havia consolidado sua posição. Ela mal podia esperar pela reunião geral de fim de tarde, onde pretendia oficializar suas primeiras demissões e mostrar quem realmente mandava. O auditório estava lotado quando a secretária anunciou que o proprietário majoritário da empresa, um homem que raramente aparecia em público, faria um pronunciamento importante. Helena sentou-se na primeira fila, com a cabeça erguida e os papéis de demissão de Beatriz e do Sr. Jorge prontos em sua pasta, esperando impressionar o grande chefe com sua atitude firme. As luzes se apagaram e um silêncio absoluto tomou conta da sala. Quando a figura no palco caminhou até o microfone, o choque foi coletivo. Não era um executivo em um terno de luxo, mas o mesmo homem que, horas antes, estava de joelhos no saguão limpando o chão. O Sr. Jorge, agora vestindo apenas um blazer simples sobre sua essência humilde, olhou para a plateia. Ele revelou que todos os anos passava uma semana disfarçado em suas próprias empresas para entender a realidade de seus funcionários e a verdadeira face de seus gestores. Ele explicou que a cultura de uma empresa não é feita de lucros, mas de pessoas, e que ele havia visto o suficiente naquele saguão para tomar uma decisão drástica. Helena sentiu o sangue fugir de seu rosto e o chão parecer desaparecer sob seus pés. O tablet em suas mãos parecia pesar toneladas, enquanto ela percebia o erro catastrófico que havia cometido. O homem que ela humilhou e chamou de invisível era, na verdade, o dono de todo o império que ela tanto almejava governar. O Sr. Jorge fixou seu olhar em Helena, não com ódio,
mas com uma profunda tristeza, ele declarou diante de todos que a competência técnica de um gerente é inútil se não for acompanhada de caráter e decência. Com uma voz calma, ele proferiu a sentença. Helena estava demitida, pois sua presença era um veneno para a harmonia e o respeito que ele tanto valorizava. Em seguida, ele chamou Beatriz ao palco. A jovem, ainda em choque, caminhou lentamente sob os aplausos emocionados de seus colegas. O Sr. Jorge pegou o crachá de estagiária dela e o substituiu simbolicamente. Ele afirmou que precisava de líderes que tivessem a coragem de proteger o próximo e a humildade de reconhecer o valor em cada função. Beatriz foi nomeada a nova gerente-geral, recebendo a missão de transformar o ambiente de trabalho em um lugar onde a empatia fosse a regra e não a exceção. A plateia rompeu em uma ovação de pé, celebrando não apenas a promoção da jovem, mas a vitória da justiça sobre a arrogância. Helena saiu do prédio em silêncio, carregando suas coisas em uma caixa de papelão, enquanto as palavras de Beatriz sobre saber seu lugar ecoavam em sua mente. Ela descobriu, da maneira mais amarga possível, que o verdadeiro poder não está em humilhar os outros para subir, mas em estender a mão para quem está embaixo, pois a vida tem uma forma infalível de colocar cada um em seu devido lugar. Seria incrível se você pudesse me contar o que achou dessa história nos comentários e se você já presenciou algo parecido.